estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, amigos, prezado irmão, prezada irmã. Vamos continuar com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E para iniciar o nosso estudo de agora, vamos ouvir o diálogo de dois personagens fictícios que nós criamos para o estudo, João Grandão e Zé Pequeno. João Grandão não acredita no Espiritismo e Zé Pequeno é um estudioso e dedicado espírita. Com você, João Grandão e Zé Pequeno. Zé Pequeno, você gostaria de apanhar sem saber por que está apanhando? Claro que não, João Grandão. Ninguém gostaria. E quando você era menino, você não apanhava algumas vezes do seu pai? E se você apanhava, você sempre sabia por que apanhava? Sim, claro. O meu pai não ia me bater sem eu saber por que estava apanhando. Aliás, ele nunca me bateu. Talvez porque eu nunca tenha feito por merecer. Zé Pequeno, é por isso que eu não acredito na reencarnação. Fica apanhando sem saber o porquê está apanhando. Eu pagando dívida sem saber o que estou pagando? Isso é uma injustiça. Então, João Grandão, o que você gostaria? Gostaria de apanhar sem saber por que está apanhando? Ou você gostaria de apanhar sem merecer? Claro, né, Zé? Eu gostaria pelo menos de apanhar merecendo e não sem merecer. Pois é exatamente o que acontece com relação à reencarnação. Você está falando que a gente apanha sem saber por que está apanhando. Mas não seria pior se você estivesse apanhando sem merecer? O Espiritismo nos fala que ninguém apanha da vida ou resgata dívidas sem merecer. Se você não tivesse culpa, não estaria sofrendo. Aliás, João Grandão, você já leu os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo? No capítulo 5, você já leu os ensinos de Jesus que podemos encontrar na Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, em Lucas no capítulo 6, versículos 20, 21, 24 e 25. Você já leu? E os comentários também de Allan Kardec, falando sobre a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Você já leu? Não, nunca li. Eu não tiro tempo para isso, não. Pois então, como que você quer duvidar de uma coisa que você não conhece? E outro detalhe, você deveria também, além de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, deveria ler, para entender essa questão do esquecimento do passado, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 7, as questões 392 a 399, que explica muito bem sobre a questão do esquecimento do passado. E afinal, João Grandão, o esquecimento do passado não é absoluto, porque recordamos exatamente daquilo que precisamos. A partir das nossas inclinações, dos nossos desejos, nós sabemos exatamente o que somos, porque nossos desejos refletem toda a nossa experiência vivida. Então, que cada um de nós observe aquilo que é, seus desejos, suas inclinações, e saberá exatamente tudo aquilo que aprendeu e que conquistou em vidas anteriores. Por isso, a previdência divina nos deu o esquecimento necessário, mas também a capacidade de mudar aquilo que nós somos a cada dia, trabalhando para mudar os nossos desejos, as nossas inclinações. Zé Pequeno, então vou dar um jeito, né? Vou estudar. Que jeito que eu estudo? Rapaz, lá no Centro Espírita nós temos lá uma programação de estudo muito bom. Você estudará para depois você tirar as suas próprias conclusões. Nossos filhos são espíritos, filhos de Deus. Mais um comentário de Allan Kardec.
Esquecimento do passado. Item 11. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Às vezes a pessoa nega que as experiências de vida passada não podemos aproveitá-las porque nós esquecemos, mas é em vão que a pessoa faz esta negação. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Claro, se você não lembra de detalhes de como foi a sua vida, e se Deus quis assim, porque é melhor para nós. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Claro que se você lembrar do passado vai ter problemas, certo? Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Quer dizer, se lembrássemos de fatos do passado, de detalhes da nossa convivência, com certeza nós iríamos encontrar situação humilhante para nós ou situações que iriam despertar ainda mais o nosso orgulho. Desta forma, atrapalhando o nosso livre-arbítrio, a nossa ação na vida presente para o progresso. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. De qualquer forma, a lembrança do passado então traria o quê? Dificuldade e perturbação nas nossas relações sociais. Não vamos entrar em detalhe aqui, porque durante o estudo você vai entender qual seria esse tipo de perturbação, certo? Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Está começando a explicar. Normalmente você renasce com as pessoas que você viveu no passado. Agora imagina o que você fez para essas pessoas, ou o que elas fizeram para você, né? Por que você renasce no mesmo laço familiar? Ligado com as mesmas pessoas, para reparar o mal que nós fizemos a elas ou que ela nos fez, certo? É para questão de ajuste, né? É só desta forma que o espírito evolui. Se reconhecesse nelas as a quem odiará, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. Quer dizer, se a gente reconhecesse nessas pessoas que convivemos com elas em vidas passadas, essas pessoas talvez nós odiamos, se reconhecêssemos então, com certeza esse ódio afloraria novamente, despertaria novamente, complicando mais a situação. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Quer dizer, ele, aquela pessoa que nos ofendeu, certo? Então, reencarnando conosco, a gente reconhecendo ele, ia sentir humilhado ao reconhecer que ali está as pessoas com quem ele fez grandes males em vidas passadas. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Aí, aqui começa a explicar a relação que nós temos com o passado. Então, para melhorarmos, para não atrapalhar o nosso progresso, Deus nos concedeu, né? Deus nos deu aquilo que precisamos e basta, né? A voz da consciência e as tendências instintivas. Por exemplo, você observa que a pessoa não lembra que ele foi assim um artista, mas na vida presente ele tem uma tendência para a arte, ele tem uma certa facilidade. Às vezes, nesta existência, ele nunca trabalhou de pedreiro, mas quando ele vai lidar com a questão da construção, ele tem uma certa facilidade, uma certa visão. Por quê? Com certeza no passado ele foi um pedreiro, foi um engenheiro, foi alguém ligado a esse tipo de coisa. Então a gente observa que através da nossa maneira de ver, da nossa experiência, parece que a gente já nasce com ela, demonstra o tipo de vida que nós tivemos no passado. Priva-nos do que nos seria prejudicial.
Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Quer dizer, a pessoa quando reencarna aqui neste planeta, nesta vida, ele traz o que adquiriu, aquela bagagem, né? O seu espírito vem já com aquela experiência. Então, ele já nasce naquele ponto que ele evoluiu. E naquele momento que ele está encarnando, ele então está começando uma nova experiência, quer dizer, um novo ponto de partida, que com certeza vai somar com o que ele aprendera no passado. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Tá claro? Muito bem. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Esta frase aqui está nos mostrando que, chegando à vida espiritual, o espírito relembra do passado. Então, este esquecimento que a gente tem quando estamos encarnados é um esquecimento temporário, né? É uma interrupção temporária. É a mesma coisa que dá quando a gente dorme, né? Durante o sono. Quando a gente dorme, a gente apaga, né? Mas quando a gente acorda, a gente lembra do dia anterior, do sono, e dos dias anteriores, dos dias que precederam. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Olha esta frase. Está falando que não é somente. Aqui afirmou que depois que a gente morre na condição de espírito, a gente lembra do passado. E aqui nesta frase está dizendo que não é somente quando a gente morre que nós recobramos, que nós lembramos do passado. Vamos continuar lendo para entender melhor. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Tá vendo? Quer dizer, a gente jamais perde a lembrança do passado, né? Tá vendo? Então podemos dizer que jamais perdemos a lembrança das vidas passadas, porque a experiência nos demonstra que quando a gente está dormindo, a gente goza de uma certa liberdade. Sobre isso nós podemos ver mais informação no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8º, Emancipação da Alma, o sono e os sonhos, com as questões 400 a 412. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesse instante de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Então é isto aí. A lembrança, ela só é apagada no momento da vida exterior, no momento que nós estamos em estado de vigília, estamos acordados aqui na vida material. Porque essa recordação então poderia ser penosa, poderia nos prejudicar, né, nas nossas relações, no convívio com as pessoas. Mas quando a gente entra num processo de emancipação através do sono, que a gente tem aquele desligamento parcial do corpo, então a gente começa a viver certas lembranças do passado, começa a vermos assim
quadros que nos recorda desse passado. Então novas forças a gente adquire nesse instante, para a gente então fortalecer e aproveitar melhor a nossa existência. Continuamos com o estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós temos aqui apresentado 3 comentários de Allan Kardec. Veremos agora o comentário de Allan Kardec, Esquecimento do Passado. Vejamos aqui esta ilustração. Aqui nós temos uma criança sentada numa cadeira, poderá ter sido algum desses elementos. Agora nós perguntamos, ela lembra se foi alguma dessas pessoas? Claro que não, né? Então por que esquecemos de nossas vidas passadas? Por quê? Porque as recordações poderiam criar obstáculos ao nosso equilíbrio e progresso, causar-nos humilhação, exaltar o nosso orgulho, entravar o nosso livre-arbítrio, perturbar as relações sociais. O esquecimento do passado não é permanente. As lembranças retornam pela morte quando o espírito se liberta do corpo pelo desencarne. As lembranças retornam também durante o sono, quando o espírito consegue ter uma liberdade relativa, a chamada emancipação da alma, que podemos ver com mais detalhe no Livro dos Espíritos. O esquecimento de vidas passadas representa os meios que Deus nos concede para corrigir os erros de vidas passadas. Mas se não lembramos de vidas passadas, podemos ter a voz da consciência, algo que nós captamos através das nossas experiências, através da nossa aprendizagem. Podemos ver esses registros através das tendências intuitivas. É possível saber em quais pontos falhamos em outras existências, ou seja, é possível conhecermos onde foi que erramos em vidas passadas? Sim ou não? Sim, mas como? Apesar de esquecermos os fatos, as nossas más tendências indicam o tipo de fraqueza moral que nos induziu à queda. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.